Afiliados estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a transição para o capitalismo, sobre o cativeiro da terra e onde estavam os escravos. Bora lá? Aos poucos aconteciam mudanças extraordinárias na economia e na sociedade brasileiras. Durante 3 séculos a economia foi baseada no trabalho escravo. No final do século XIX, os escravos foram substituídos por trabalhadores livres. Essa mudança teve também uma formidável consequência. Raciocínio. Qual é o tipo de sociedade onde a maioria das pessoas é livre, vive de salários e trabalha para uma empresa particular? Uma fazenda, um banco, uma loja? Exatamente, a sociedade capitalista. Lentamente, o Brasil reunia condições para se tornar capitalista. É claro que o fim da escravidão não tornou o Brasil um país totalmente capitalista. Os colonos, por exemplo, não eram trabalhadores assalariados. A maior parte do que ganhava não vinha de um salário. Uma sociedade de economia capitalista tem outras características importantes. As pessoas não produzem coisas para elas mesmas utilizarem, produzem mercadorias que vão ser consumidas por outros indivíduos. Por exemplo, o operário que trabalha na fábrica de sapatos ajuda a produzir milhares de sapatos que vão para os pés de pessoas que ele nunca viu na vida. Por isso, o capitalismo também é chamado de economia de mercado. Outra característica importante do capitalismo é que a burguesia, a classe social dona das terras, das minas, das fábricas, dos bancos e empresas em geral, ou seja, dos meios de produção, precisa lucrar o máximo possível para derrotar ou enfrentar os concorrentes. Evidentemente, a economia brasileira ainda estava longe de ser capitalista, mas já apareciam as primeiras condições para sua existência. Por isso, alguns historiadores falam de transição do escravismo para o capitalismo. Observe outra coisa fundamental. Na Europa, o capitalismo surgiu no interior da sociedade feudal. Nos Estados Unidos, ele surgiu numa sociedade formada por pequenos e médios proprietários rurais. No Brasil e na América Latina, o capitalismo se desenvolveu numa sociedade baseada no latifúndio e no trabalho forçado de negros e índios. Os latifundiários possuíam grandes casarões, como é possível ver nas imagens da época. Tem gravuras, uma gravura de 1861. Os cafeicultores apreciavam o estilo francês e decoravam suas casas com objetos e móveis importados. A vida no campo podia ser confortável, mas a cidade oferecia cada vez mais atrativos, como as lojas, os teatros e as festas. Ao lado a gente vê a pintura de 1877, que mostra uma dama da elite carioca. Os escravos moravam amontoados dentro das senzalas, como a gente pode ver também nas ilustrações da época, ao lado do trabalhador nacional com enxada. Nós já sabemos que o capitalismo não está no sangue das pessoas. Ninguém nasce com instintos capitalistas. Não existe uma natureza humana capitalista. O capitalismo nem sempre existiu, nem sempre foi possível haver uma economia capitalista. No Brasil, as condições para o desenvolvimento de uma economia capitalista só começaram a surgir no final do século XIX. Um dos requisitos básicos para a existência do capitalismo é a separação entre a força de trabalho e os meios de produção. Ou seja, o capitalismo só é possível quando existe uma multidão de trabalhadores que não podem viver por conta própria, nem como camponeses, nem como artesãos, nem como pequenos negociantes. Precisam trabalhar para o dono dos meios de produção, o proprietário das fábricas, das terras e das empresas em geral. Os 2 parágrafos acima servem para você pensar na seguinte questão: quem garantia que os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhariam para os fazendeiros de café? Isso mesmo, quem garantia que eles não pegariam um pedaço de terra do enorme Brasil? Afinal, eles eram livres. Quem podia obrigá-los a trabalhar? No ano de 1850, o Parlamento do Brasil votou a célebre Lei da Terra. Ficava estabelecido que o governo não poderia doar terra, só podia ser dono de terra quem tivesse comprado. Note a sutileza: o ex-escravo e o imigrante eram pobres, jamais teriam dinheiro para comprar um pedacinho sequer de chão. Se quisessem trabalhar na terra, teria de ser na dos outros. Dessa forma, a lei da terra garantia que a mão de obra livre estaria disponível para os grandes proprietários. Acabamos de ver que, no começo da colonização, os índios podiam trabalhar por conta própria. Eram livres e a terra estava à sua disposição. Podemos dizer que para eles a terra era livre. Como obrigá-los a trabalhar? Ora, tirando a liberdade deles, escravizando-os, poderíamos então concluir que a terra era livre e o trabalho era cativo. Mas a partir da lei da terra de 1850 e da substituição do trabalho escravo pelo trabalho dos imigrantes, seria possível falar que, se o trabalho é livre, a terra é cativa. É por isso que já se chamou a lei da terra de lei do cativeiro da terra. Seria interessante compararmos a lei da terra de 1850 com a lei aprovada pelo governo dos Estados Unidos em 1862, chamada Homestead Act, que foi justamente o contrário.
concederam terra para quem fosse para o oeste colonizar e produzir, de lá extrair riquezas, né? Ou então produzir riquezas. A lei norte-americana estabelecia que se o imigrante cultivasse um pedaço de terra abandonada, ele passaria a ser dono da terra, mesmo que ela já tivesse um antigo proprietário. É o que se chama de uso capião, previsto na nossa legislação, né? Quem utiliza a terra passa a ser o seu legítimo dono. Foi uma lei importante para atrair imigrantes e que estimulou a criação de milhares de pequenas e médias fazendas no oeste, né? Mas também incentivou o extermínio dos povos indígenas. A riqueza estava mais bem distribuída, o mercado interno mais vigoroso. Claro que nem sempre a terra acabou nas mãos das famílias camponesas, mas de certo modo foi uma reforma agrária, não concorda? Então, a reforma agrária nos Estados Unidos aconteceu no século XIX, aqui até hoje não aconteceu, né? No Brasil, ao contrário, a lei da terra assegurava o domínio dos latifundiários. Que conclusão podemos tirar disso, né? Os escravos, né, emigraram contra a sua vontade, os escravos africanos. Tem gravura do século XIX que mostra um deles toca a marimba, instrumento de cordas que lembra a harpa hebraica. Os dois cantam nostálgicos as lembranças da liberdade, tal como os antigos judeus no cativeiro, em especial na Babilônia, né, quando eles foram tirados de sua própria terra. Onde estavam os escravos, milhares de escravos, né? Na Bahia, em 1865, tínhamos 300 mil, que caiu para 100 mil em 1885. No Rio de Janeiro tinha 300 mil, caiu para 200 mil em 1855. 300 mil em 1865. Em Minas Gerais tinha 250 mil. Chegou a 310 em 1875. 300 mil em 1880 e caiu para 230 mil em 1885. São Paulo tinha 80 mil escravos em 1865 e chegou até 170 mil em 1875, mas em 1875 tinha 140 mil escravos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem continua, um like, não continua, um dislike. Hasta la vista, amigos, até a próxima.